Bora falar do Galo, hein, alô massa? Tem papo do Lianco deixar o Atlético? O Lianco pode ser negociado? O que tá pegando, hein, Paulo Azeredo? Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, Ale, Nath, também quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes nesta sexta-feira. O Atlético continua, né, Thiago, de férias, mas os bastidores movimentados. Tanto que o Atlético já de primeira, na segunda-feira, anunciou o primeiro reforço para a sequência da temporada, que foi o Léo Duarte, e com a chegada deste reforço, muitas especulações, muitas conversas em bastidores, né? Ah, mas o Léo Duarte joga mais pela direita, né? Será que o Galo tá negociando algum zagueiro? O primeiro nome que foi pensado, até a gente trouxe aqui com o Pedro Abílio, que poderia ser negociado, e não tá descartada a negociação também não, até um empréstimo, é o Ivan Roman, jogador jovem, tem 19 anos, e que pode sim ser negociado também, um jogador que pode pegar rodagem, minutagem, ainda sendo jogador do Atlético, emprestado a uma outra equipe. Mas aí, Thiago, a gente, ouvindo com atenção, né? Conversei na Zona Mista logo após o jogo contra o Vasco, a vitória no Januário 1-0 com o Lianco, e a gente pegando novamente a entrevista do Lianco, ouvindo com atenção e também outras informações que a gente vai trazer aqui agora, a gente pode pescar algo, e aí a gente foi conversar com os dois lados, tanto com o lado do staff do Lianco, que é o pai dele, né, no caso, o seu empresário. E aí veio nessa semana agora, né, uma informação inicialmente trazida pelo companheiro Betinho Marques, e que a gente pôde ir atrás para confirmar e também trazer outras informações importantes em relação ao Lianco. O Lianco passou por uma cirurgia séria, uma lesão séria de tendão de Aquiles, e ele mesmo, nessa própria entrevista, disse que não voltou bem, que é difícil, que tem que ter paciência, que ele mesmo tem que ter paciência, mas que ele quer jogar, que ele quer estar ajudando o Atlético em todos os momentos. E aí, eu conversei com o pai do Lianco, o senhor Marcelo, que é o seu empresário, aliás, é empresário dele e do Maicon, né, que é volante do Atlético, e ele foi muito gentil com a nossa reportagem aqui e me informou o seguinte: olha, Paulo, a informação é essa que o Betinho já trouxe, que a gente vai confirmar aqui pra você. O Lianco, ele precisa de jogar, ele precisa de minutagem, ele quer jogar, e a gente tem recebido já algumas sondagens de fora do Brasil, e inclusive do Brasil, porque o Lianco, com a lesão, ele não chegou ainda aos jogos, né, limites do Campeonato Brasileiro. Então, até mesmo no mercado nacional, se pintar alguma coisa que interesse a ele, ao Atlético, pode acontecer. E aí ele me disse, só que, eu perguntei, só Marcelo, ok, mas o que eu quero saber que não foi falado ainda é, qual que é o interesse do Lianco? Qual que é a vontade do Lianco? É deixar o Atlético nesse momento ou permanecer? Ele diz, Paulo, o Lianco tem nesse momento a cabeça no Atlético, ele quer voltar a ser titular, mas ele quer jogar. E aí, com essas sondagens que eu já troquei uma ideia, já conversei com o Paulo Brax sobre isso. Se pintar alguma coisa, que não pintou ainda, tá? Que eu pude abordar do lado do Atlético, com o Paulo Brax, inclusive, não pintou nenhuma proposta oficial pelo Lianco. Então, realmente, ficou nessas sondagens que ele tem recebido. E se pintar algo que interesse a ele, Lianco, e também ao Atlético, não está descartada, Thiago, a possibilidade de uma saída, de uma negociação do Lianco. E com a chegada do Léo Duarte, a gente pode dizer que é uma lacuna que pode ser suprida, porque aí você tem o Roman que joga pela direita, você tem o Juan, você tem o Léo Duarte e tem o Lianco. Se sair um desses jogadores aí, o Atlético não fica, digamos aí, a pé também pelo lado direito na zaga, viu, Thiago? O Ale, você acha que o Lianco ainda pode ajudar o time do Galo? Ou seria uma boa moeda de negociação para essa janela, Ale? Eu não abriria a mão do Lianco, não. Eu entendo que, evidentemente, ele tá muito aquém do que a gente sabe que ele pode jogar. Ele falou sobre isso, acho que é um ponto muito importante, né, dessa história, de entender que ele tá distante do seu melhor momento, mas acredito na recuperação técnica do jogador. Acho que tem que ter paciência, porque, como disse o Paulinho, não é uma lesão simples, não é fácil esse retorno, essa recuperação plena, mas acho que potencialmente ele estaria entre os meus preferidos para jogar na zaga do Atlético. Agora, a não ser que alguém falou alguma coisa pro Lianco, falou, olha, aqui vai ser mais difícil, eu não posso prometer essa minutagem que você precise, tanto quer, então de repente se você for para um outro clube, que você tenha a garantia que você vai ser titular, porque eu acho que é natural o Lianco querer jogar, mas ele mostrar serviço para isso, né? E acho que ele poderia, em condições normais, brigar pela titularidade, e não é difícil. Eu não acho que são ótimos nomes que o Atlético tem, e acho que se o Lianco retomar o que a gente já viu, ele é um titular do Atlético, viu, Thiagão?
E pra você, hein, Natiusa? A gente já falava aqui em outras oportunidades que o Lianco teria que ter paciência e que nós também teríamos que ter paciência para ele recuperar o seu melhor nível. Eu acho que é o seguinte, a linha defensiva do Atlético, ela tem suas fragilidades. A chegada do Léo Duarte é uma ótima notícia, acho inclusive que chega para ser titular, até pelas características que ele tem de qualidade no passe, de habilidade para saída de bola, nesse esquema com 3 zagueiros, eu acho que ele pode ser esse cara ali pela direita, até no lugar do próprio Natanael, com o Juan, um zagueiro mais centralizado, e aí teria a questão do zagueiro mais pela esquerda, até agora com a saída do Júnior Alonso. Mas, de modo geral, você tem uma composição de zaga ali, todo mundo meio parelho, né? E o Lianco está entre os melhores tecnicamente. Ainda que ele não fosse titular, tê-lo no plantel seria fundamental, para você ter qualidade também no banco nos momentos em que fosse necessário. Mas acho que a gente tem que entender, né, respeitar a decisão do atleta de querer estar em campo. Mas acho também que o próprio Lianco tem que fazer um meia-culpa, né? A lesão, obviamente ele não previu, não quis que acontecesse, mas o pós-lesão cometeu erros técnicos e cometeu erros disciplinares. E esses erros disciplinares acho que minaram um pouco da confiança do Barba para com ele. Tanto que ele volta da lesão, o Eduardo Domingues tenta inseri-lo, dá oportunidade a ele, inclusive como titular, mas as coisas não acontecem bem e ele volta para a condição de reserva. Então acho que ele tem que entender. Eu tenho a condição de reconquistar a confiança do treinador, eu tenho a condição de mudar meu comportamento, tecnicamente eu sei do meu valor, se eu seguir trabalhando eu vou evoluir, eu posso voltar para esse time, eu posso me adaptar, por exemplo, jogar talvez como um zagueiro ali mais pela esquerda, que talvez seja uma carência desse esquema tático hoje. Acho que tudo isso tem que ser avaliado. Mas eu acho que ele não tem a minutagem que ele gostaria, também porque o Eduardo Domingues perdeu um pouco a confiança nele. E a chegada do Léo Duarte implica em ficar mais difícil para ele jogar, pelo menos ali pela direita, viu, Thiago? E Dudu, vai sair do Galo ou não? Se depender só da diretoria do Atlético, esse negócio é certeza. O Galo gostaria muito de tirar o Dudu do elenco até para economizar R$1.100.000 por mês em sua folha salarial. Mas quero contar para vocês que o negócio é dos mais difíceis. Isso porque o Dudu se sente absolutamente adaptado a Belo Horizonte, a família também muito bem por lá, e ele só sairá diante de 2 condições. A primeira delas, o clube que quiser contratá-lo não vai poder tirar nem sequer 1 centavo dos seus vencimentos. Hoje o Dudu ganha no Atlético R$1.100.000, vale a lembrança de que o Cruzeiro ainda paga cerca de R$1 milhão por mês por conta do seu acordo quando da sua saída da Toca da Raposa. Além de manter absolutamente integral o seu salário, o Dudu só vai para outro clube se conseguir achar um time onde seja protagonista e que brigue por coisas legais no restante da temporada. E é diante desse cenário e da falta de bom futebol do Dudu já há algum tempo que as opções têm sido cada vez mais escassas. Recentemente o Galo foi sondado por 2 clubes da Série A. Dá para dizer que um deles era o Atlético Paranaense. Mas o Furacão só conseguiria avançar com o Dudu se o Atlético topasse bancar parte de seus vencimentos. O Furacão se sente incapaz de assumir R$1.100.000 por mês. Dudu que não entra em campo pelo Galo no Campeonato Brasileiro há 5 partidas, desde 26 de abril, tudo para que o jogador não atingisse os 13 jogos que o impediriam de se mudar para um rival do futebol brasileiro. Ô, Paulo Azeredo, você começou com o seu xará, o Paulo Brax, ele abriu o jogo. O que o Galo vai buscar nesse mercado, nessa janela de transferências, hein, Paulinho? Bom, vamos lá, Thiago. O Atlético trouxe o Léo Duarte, que já foi anunciado na segunda-feira, que foi uma surpresa para todos, inclusive, porque o Atlético perde, nesse momento, o Júnior Alonso, que vai para a Copa e depois não retorna, e é um zagueiro que joga pela esquerda, né, Thiago? E só tem hoje o Vitor Hugo. O Léo Duarte, já falamos aqui, joga mais pela direita. Então, a informação que temos, não só do Paulo, mas também buscando com outras fontes, é de que o Atlético, nessa janela, deve fazer uma janela modesta em termos de investimento, mas que deve buscar pelo menos mais 4 reforços. E aí fica a dúvida, né? Que o Atlético buscaria 4 reforços, mas com o Léo Duarte, pode ser que sejam mais 4 reforços, porque o Atlético precisa de um zagueiro pela esquerda, porque, como eu disse, só tem o Vitor Hugo. A outra informação é de que vai buscar o meio-campista, um volante principalmente, que foi o que ficou faltando, digamos assim, da janela do início do ano, né? E aí mais 2 atacantes. Inclusive tem uma matéria no nosso portal itatiaesporte.com.br, quem quiser conferir,
O Cauã Soares tenta ganhar a confiança de Barba Domingues e também da direção do Atlético para ser esse reserva imediato do Cassierra, mas tem uma informação de que o Atlético pode buscar, inclusive, não só aquele jogador de lado de campo, que precisa muito nesse momento, mas que deve buscar também mais um reforço para ser referência nesse ataque do Galo, para ser talvez um reserva imediato do Cassierra. Então fica esta dúvida em relação a 4 ou 3 reforços, porque anteriormente o número seria de 4, mas com a chegada do Léo Duarte, o Atlético vai precisar, repito, de pelo menos mais um zagueiro que jogue pela esquerda. Então podem ser aí mais 4 reforços, Thiago, mas dentro daquilo que a gente já sabe, que o Cláudio Rezende trouxe aqui, Pedro Abílio, que a gente traz sempre para o atleticano, sem iludir ninguém. O Atlético não vai gastar grana, tirar grana do bolso, investimento alto para contratar. Vai buscar na base de trocas e também da criatividade no mercado, como foi o Léo Duarte, para contratar e reforçar o seu elenco. O assunto Fred esfriou, já era, tava todo mundo, tá tudo certo, o Fred fechou, vai ser do Galo, agora ninguém fala mais nada. Ô Thiago, é aquilo que até o Cláudio já trouxe aqui, eu vou repetir, o Atlético tem já um acerto verbal com o Fred, né, isso não será problema, o Fred é um cara que quer voltar e quer jogar no Atlético, só que Thiago, ele é jogador do Galatasaray, do Fenerbahçe, desculpe, então ele precisa acertar a situação dele com o Fenerbahçe, vai ter eleição lá agora, né? Então isso pode mudar e o Fred pode tentar essa rescisão amigável para que aí sim assine com o Atlético, porque repito, Thiago, isso aí é um acordo que existe já dentro do Galo. O Paulo Brax, não foi ele que me disse isso, tá? Mas eu tenho essa informação. Paulo Brax não tem autorização para gastar dinheiro na janela. Ele vai ter que buscar aí, à base da criatividade, reforços para que tenha qualidade nesse time do Atlético. Galera, seguinte, o que a gente pode falar do Guilherme? Nos primeiros dias do Guilherme na cidade do Galo, o Guilherme teve um papel de conversar com atletas pessoalmente. Ele chamava um, chamava outro, tudo de forma individual para entender do atleta como é que está a sua situação. Está faltando alguma coisa? Está insatisfeito com alguma coisa? O que você quer me falar? O que eu posso te ajudar? O que pode melhorar? O que a gente aqui no clube pode fazer para melhorar? Está jogando fora da posição? Está insatisfeito com alguma situação? Está com algum problema em casa? Enfim, o Guilherme fez uma espécie de psicólogo da bola, tá, gente? Psicólogo da bola. O clube já tem a sua psicóloga, mas o Guilherme é aquele papo de boleiro mesmo, boleiro entre boleiro. Então ele foi de cada um ali individualmente para conversar com os atletas, né? O Guilherme, para vocês terem ideia, ele faz palestras com os jogadores, mostra no vídeo, liga lá, bota o slide na tela e vai falando de tática com os jogadores, vai falando o que ele vê sobre campo e bola com os jogadores. Ele já chegou a fazer algumas palestras para os atletas, tá? Aula de vídeo, vamos dizer assim. Então o Guilherme já tem passado o seu conhecimento de campo e bola para os atletas, tá? Inclusive em preleções de jogos e tal, o Guilherme tá ali com os atletas, beleza? Outra coisa, o Guilherme tem sentado com a diretoria para avaliar mercado da bola, tá? O Guilherme tem dado seus pitacos, os seus palpites, as suas opiniões. Então o Guilherme faz parte no dia a dia de reuniões a respeito de mercado, janela de transferência, o Guilherme tá lá, beleza? Outra coisa, o Guilherme, ele está morando no CT, como ele propriamente disse, fica 24 horas no CT. Agora, obviamente, os atletas estão de férias e tal, mas até a parada para a Copa, o Guilherme estava lá morando no CT, acompanhava todos os treinos, todos, sem exceção. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia que tinha treino. Obviamente, quando os atletas não estavam viajando, o Guilherme acompanhava todos e repassava tudo que ele podia compreender, podia observar de importante para o Barba, para o Brax, tá? Para o Barba e para o Brax. Por quê? O Brax não consegue acompanhar todos os treinos. O Guilherme tinha essa função de acompanhar, tem essa função de acompanhar todos os treinos. E aí, obviamente, como o Guilherme tem curso da CBF, de treinador e tal, ele entende de tática, entende de bola, entende de esquema tático, entende de treinamento e faz as observações dele e repassa para o Barba o que ele achou legal, o que ele achou que pode melhorar, o que ele viu, a visão dele de fora, tá? Então o Guilherme tem acompanhado os treinos também, é claro, para avaliar um jogador, se um jogador está treinando mal, se um jogador está treinando, o que está acontecendo com o atleta em determinado momento de treino, se ele tem a percepção que o atleta está deixando a desejar no dia a dia.
Tudo isso ele passa para o Brax. Então o Guilherme é o olho do Brax, enquanto o Brax não pode acompanhar alguns treinos. O Brax não vê todos, vê muitos treinos, mas não pode ver todos. Então o Guilherme é o olho do Brax ali nos treinamentos e passa as questões para o Barba. Então, de início, no momento, o Guilherme tem feito essas atribuições aí, essas situações no clube, beleza? Eu fui, valeu! Fala massa, passando aqui rapidinho para pedir a vocês aí, quem chegou até aqui, para estar deixando aquele like antes de sair do vídeo. Sabe que seu like ajuda demais o canal, tá? Então, não esquece, tá bom? E deixa o meu convite para quem tá chegando agora, não conhece o canal ainda e ainda não se inscreveu, tá? Ainda tá indeciso, ainda assim, se faça a inscrição ou não. Eu deixo o meu convite aqui para você estar se inscrevendo, tá? Ativa o sininho de notificação também para você sempre ser avisado toda vez que sair uma notícia. E deixa o seu like, tá? O seu like é muito importante pro canal, ajuda demais, a gente só tem de agradecer, tá bom? Mas então, você tá indeciso se você se inscreve ou não? Quero te deixar um convite para você estar aí olhando os vídeos anteriores, para você estar dando uma olhada, que esse canal aqui só traz notícia do Atlético Mineiro, tá? E você pode encontrar notícia que você ainda talvez possa não ter assistido e tá aí se atualizando com o canal, tá bom? Esse canal ele traz notícia todos os dias aqui para vocês, tá bom? Então, ele foi criado para atender toda a massa atleticana. Então, se o YouTube indicou esse canal para você, porque você curte o Galo. Então, fique à vontade, tá? O convite está aí, faça sua inscrição, verifique sua inscrição antes de sair, tá? Verifique também se o sininho de notificação está ativado antes de sair. E fique à vontade, tá bom? Para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, que você concorda ou não concorda com os analistas, tá? Com tudo que foi passado aí, deixa a sua opinião, tá? A gente olha todos os comentários, tá? E quero dizer que a participação de vocês é muito importante pro canal, tá bom? Ajuda demais, o YouTube entende que nossos conteúdos estão sendo relevantes e indica para mais atleticanos e assim o canal ele tende a crescer cada vez mais, tá bom? E a gente só tem a agradecer, tá bom? Quem tiver um tempinho aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos, também é de boa ajuda, tá? Claro que para quem curte o Galo. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui conosco, pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal. Esperamos que vocês permaneçam aí com a gente, com a inscrição de vocês, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu deixo aquele meu forte abraço para todos. Claro, de olho nas notícias, qualquer novidade a gente volta aqui no canal e atualiza vocês, tá bom? Um forte abraço, massa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!